Olá pessoal, eu sou Ângela Guimarães. Nós sabemos que o mundo está passando por um turbilhão de emoções. Há uma preocupação muito grande do poder público com a economia, com os empregos, a saúde, os médicos, com a nossa saúde física. Mas até o momento não há muitas evidências de pessoas preocupadas com a nossa saúde mental. E isso me deixou bastante inquieta. Há algum tempo eu já venho fazendo um trabalho com os professores exclusivamente sobre a questão das doenças psicossomáticas, que são as doenças das emoções, as doenças da alma, e que se manifestam fisicamente e que às vezes a gente não sabe direito como isso acontece, por que isso acontece, nem como lidar com essas situações. Então, por conta desse movimento todo, desse incômodo, eu resolvi gravar uma sequência de 3 vídeos para falar sobre 3 temáticas que eu acho super importantes nesse momento. A primeira é sobre o estresse, que não chega a ser uma doença, ela não está no catálogo de doenças ainda, mas é onde tudo começa. O segundo sobre a ansiedade e alguns dos seus transtornos. E a terceira sobre a depressão. Por que essa preocupação com a depressão? Porque o nosso país ele está caminhando para um índice elevadíssimo de pessoas que se suicidam. O estresse, nós perdemos a nível de estresse apenas para o Japão. Nós somos o segundo país no ranking mundial de pessoas estressadas. Em relação à ansiedade, nós ocupamos a primeira colocação. E em relação à depressão, também nós estamos entre os primeiros colocados. Então nós precisamos cuidar disso. Nesse momento, é um momento que todos nós, cada um de nós tem que contribuir com aquilo que pode, com aquilo que sabe. Então eu estou aqui para contribuir nesse momento, para que todos vocês possam pensar e até refletir sobre as dicas, algumas sugestões que eu vou trazer aqui para a gente trabalhar essas questões, tudo bem? Eu quero começar a minha fala, dizendo que as estatísticas, elas trazem dados muito interessantes. Vou começar a falar com vocês agora sobre a questão do estresse. Um estudo realizado por Maurício Tonedo, com 750 docentes do Rio Grande do Sul, ele revelou que 35,2% dos professores eles sofrem de depressão leve e severa. A maioria dos casos envolve mulheres, que é 70,1%, 66,4% dessas mulheres são casadas ou estão em uma união estável, e 60,7% dessas mulheres elas têm filhos. Então aqui já começa a primeira grande reflexão. Hoje nós estamos no sistema de confinamento. Vocês já imaginaram esses percentuais dentro de casa o tempo todo mundo convivendo junto, que pode causar, o que pode trazer de incômodo emocional para essas pessoas? De acordo também com a pesquisa, mais de 50% das pessoas que foram entrevistadas, elas confessaram enfrentar alguns sintomas de adoecimento mental, como irritabilidade, insônia, dificuldade de memória, que se não forem tratados, elas podem evoluir para um quadro depressivo. E aí eu trago de novo a questão, vocês já imaginaram esse tanto de gente dentro de casa com esses sintomas de adoecimento mental, sem saber a quem recorrer, sem saber a quem buscar ajuda e como lidar com essas situações? Então, esses dados estatísticos, eles trazem evidências para nós. E quais são as evidências? De que as doenças psicossomáticas, elas estão se alastrando através do estresse. Eu coloco aqui o estresse 5 na categoria de doença, apesar de não estar na carteira, já disse para vocês, na carteira de doenças, mas é onde tudo começa. É o estresse que traz, que se não tratado, que se não for visto da maneira adequada, ele se transforma em ansiedade. A ansiedade traz todo um desenvolvimento de transtornos de ansiedade que culmina com a depressão. E a depressão ela está levando a quê? Ela está levando ao suicídio. Então é preciso que nós nos preocupemos. Aliás, não é para que a gente se preocupe, não. A gente tem que se ocupar mesmo. Eu sempre digo que a preocupação é a falta de ocupação no tempo devido com algumas coisas. Então vamos nos ocuparmos das nossas emoções, das emoções das pessoas e dizer para as pessoas o que nós podemos fazer para ajudá-las. As doenças psicossomáticas, elas são doenças relacionadas às emoções, sentimentos e pensamentos, e que elas têm origem psicológica, mas que se manifestam em sintomas físicos. Já aconteceu com vocês, ou vocês já conheceram alguém que vai ao médico e faz uma porção de exames e depois o médico diz que não tem nada? A pessoa sai de lá aborrecida porque ela queria ter alguma doença, mas não tem. São várias as doenças que podem ter origem psicológica, as doenças físicas agora, porque eu disse a vocês que as doenças psicológicas, elas se manifestam no físico, como, por exemplo, o estresse, a ansiedade, os seus transtornos, que é o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, a agorafobia, o TOC, a síndrome do pânico,
A síndrome do pânico, ela não tem cura. Não existe, assim, a evidência de quando começa, mas ela começa de maneira inesperada e ela não sara. Às vezes as pessoas passam anos e anos sem ter uma crise e aquilo volta, dependendo do seu estado emocional. Então, e o transtorno de ansiedade generalizada, ele traz isso, né? Traz outros sintomas. A depressão, ela traz alergia, ela traz anemia, doenças respiratórias, artrite, asma, problemas na bexiga, bulimia, o câncer, problemas na coluna, problemas dentários, entre outros. Então, as doenças emocionais, as doenças psicossomáticas, elas ocasionam doenças físicas. E vocês já imaginaram, no momento que nós estamos aí com todo esse cuidado, todo esse foco voltado para o coronavírus, nós ainda temos que lidar com outras doenças, porque tem pessoas que já estão acometidas com algum tipo de doença, que se não cuidarem do seu emocional, essas doenças elas vão potencializar e aí a gente vai ter um número significativo de pessoas sofrendo. E nós não queremos que as pessoas sofram. Nós queremos que todos nós passamos por esse momento, esses movimentos todos de inquietação emocional e que lá na frente a gente consiga ter uma estadia melhor, até aprendendo com isso que aconteceu agora. São causas frequentes das doenças de origem psicológica a insegurança. Então, a baixa autoestima, pessoas que têm uma baixa autoestima, elas geradas pela insegurança, porque a baixa autoestima ela vai trazer esse senso de insegurança. Elas são pessoas mais fáceis, entendeu? De adquirir uma depressão, por exemplo. A sensação de fracasso, o sentimento de culpa, que está muito relacionado ao perdão, ao auto-perdão, as pessoas que não conseguem perdoar a si mesmas, que não conseguem perdoar o outro por aquilo que aconteceu na sua vida. Quando acontece um momento desse, que a gente tem que ficar muito parado, muito meio na inércia, a gente começa a pensar sobre determinadas coisas. E quando você não tem essa capacidade, né, de trabalhar o perdão e o auto-perdão, que vem vinculado a essa sensação de fracasso, esse sentimento de culpa por alguma coisa que você fez, isso somatiza e isso aumenta a possibilidade de você contrair uma doença física. O neuroticismo, que é a tendência a experimentar emoções negativas, né, que tudo dá certo, tudo acontece de ruim, às vezes a pessoa liga, como é que você está? Agora a gente está muito, né, nesse meio digital, estou indo, né, as coisas estão caminhando, sei lá, a gente sempre trazem alguma questão para dizer dessas emoções negativas. É como se visse o copo sempre mais ou menos vazio. E a indisciplina, a falta de planejamento, a falta de preparação, a falta de foco, que ela está muito vinculada à questão da falta de um posicionamento no mundo. Você não tem clareza para que você veio a esse mundo e o que você vai fazer nesse mundo para transformar, né, essa sua estadia numa estadia melhor. E aí, voltando-se exclusivamente para o estresse agora, eu quero falar sobre as estatísticas em relação ao estresse. As estatísticas elas mostram que 90% da população mundial ela sofre com estresse e que o Brasil ela ocupa o segundo lugar nesse nível, perdendo apenas para o Japão. As pessoas mais suscetíveis aos estresses, elas são as mais rígidas consigo mesmas e que têm muito medo de falhar. São pessoas com grande necessidade de reconhecimento e que por isso precisam ser as melhores no que fazem. Então, as pessoas que têm essa necessidade, são muito rígidas consigo mesmas e que têm essa necessidade o tempo todo de reconhecimento, que as pessoas têm que estar dizendo o tempo todo o que elas fazem. Tem pessoas que elas, tudo que elas postam, nós temos aí essa questão das redes sociais, temos os grupos de WhatsApp, tudo que ela posta no WhatsApp, ela tem a necessidade de que alguém vai lá, coloca um legal, curte, diz que ficou legal, é uma necessidade interna. Essa necessidade interna, quando ela extrapola o limite de ser algo razoável, aceitável, ela passa a ser uma doença. Ela passa a te trazer tudo aquilo que traz incômodo para ti, ela é ruim para você. Ela é doença, ela é patologia, tudo aquilo que vai além do equilíbrio, que é em excesso, ela é patológico, é doença e precisa ser tratado. São causas frequentes, né, do estresse. A tensão no trabalho, o acúmulo de funções no dia a dia, mudanças, olha, essa mudança que nós passamos agora, nós saímos de um mundo totalmente aberto para um mundo totalmente fechado, esse restrito nas nossas residências, a violência, como as relações estão acontecendo, estão se dando nesse momento dentro das casas e como essas relações elas acontecem no seu cotidiano, ser vítima de assalto, de sequestro, preocupação excessiva com os filhos. Todos nós estamos preocupados excessivamente com as nossas famílias, com as pessoas que nós amamos, com os nossos alunos, no caso nós, professores, educadores,
com os nossos familiares. O medo da morte também é uma causa e hoje assim, há um medo generalizado da morte. As pessoas estão assustadas, querendo, né, fugir dessa possibilidade. A separação, a traição, a falência, casar, ter filho, todos esses movimentos, eles são movimentos que causam estresse. E se você não cuida disso, o que você tem como consequência, né? Os efeitos do estresse, eles atacam a mente, e aí você fica com dificuldade para pensar coerentemente, você começa a ter falhas de memória, você começa a ter falhas de concentração, você começa a ter conceitos equivocados das coisas, mas eles também atacam as nossas emoções. Você fica com tensão constante, o tempo todo tenso, são dores nas costas, dores no pescoço, você não consegue se movimentar direito, você fica com medo de contrair doenças, você fica impaciente, a irritabilidade começa a fazer parte do seu cotidiano. E aí você tem também o complexo de inferioridade, a dificuldade nos relacionamentos. Então tudo isso, eles são consequências no campo emocional e no campo físico. O declínio na fluidez verbal, a dificuldade para dormir, o uso de substâncias prejudiciais à saúde. Então o estresse ele traz como consequência essas questões voltadas para a nossa mente, para as nossas emoções e para o nosso físico. Sim, já tem tudo isso, mas o que nós podemos fazer é para prevenir o estresse. Você pode evitar o estresse, você pode prevenir, seja realista, olhe a situação como ela se apresenta, sem aquela projeção de calamidades tão futuras, de coisas tão ruins que vão acontecer no futuro. Diversifique as tarefas dentro do espaço em que você está, mesmo que seja num espaço pequeno. Comece a fazer coisas que você gosta, certo? E não queira fazer tudo de uma única vez. Divida e vá acompanhando e vá fazendo aos poucos, estabeleça as prioridades. Quando você faz uma divisão de tarefas, estabeleça as prioridades que você vai fazer naquele dia. E intercale entre aquelas atividades que você vai fazer naquele dia, atividades que te deem prazer. Quer seja ligar para uma pessoa, passar uma mensagem, escrever. O diário ele é muito bom, porque você começa a escrever as coisas que você às vezes não quer compartilhar com as outras pessoas. Viva de forma a não querer abarcar o mundo com as pernas. Agora, todo mundo junto, todo mundo tem que dividir tarefas. Não dá para você trazer para si a responsabilidade de fazer tudo aquilo, de cuidar de tudo dentro daquele espaço, inclusive dos conflitos e das crises que vão acontecer. Porque serão muitas, já são normalmente. Imagina agora, serão muitas as crises. Como serão, né? Como você vai lidar com essas crises? Aqui eu trago para vocês algumas dicas para combater o estresse. O que nós podemos fazer no plano mental? Tá? No plano mental, domine os seus pensamentos. Não é fácil, gente, dominar os pensamentos, mas você consegue. Quando vier um pensamento que não é um pensamento confortável, traga um pensamento bom e coloque em cima daquele pensamento confortável e direcione, feche os olhos, pense, sei lá o que você pode fazer, mas domine os seus pensamentos. Bloqueie os pensamentos negativos, tire ele, veio o pensamento negativo, coloque um pensamento positivo ali em cima, pense em momentos bons, pense em pessoas amorosas que são importantes para você, que nesse momento estão distantes e que você pode, né, conversar com elas por uma outra vida, daqui a pouco estarão todos juntos. Escolha pensamentos bons, isso é escolha, não pense nada ruim, evite de pensar, comece a limpar sua mente com esses pensamentos ruins. Um jeito muito legal de você fazer isso é assim, a respiração, que nós chamamos de respiração pausada. Tá? Você respira, inspira, olha, trazendo todos os pensamentos bons, as coisas boas, as energias boas para você. Inspira, trazendo e respira, soltando todos aqueles pensamentos ruins que você tem, aquilo que vem na sua mente, mesmo que você não queira que venha. Certo? Tenha motivos construtivos, pense no seu projeto de vida quando terminar tudo isso, o que você vai refazer, o que você vai reorganizar para que a sua vida seja uma vida melhor do que ela era, né? Tira essa preocupação destrutiva, repetitiva e obsessiva de que tudo vai ficar pior, de que todo mundo vai morrer, de que tudo vai acontecer. Não é verdade isso. Despreze as crenças irracionais, aquelas crenças que você não sabe de onde vem, mas que são crenças que só te puxam para o lado mais obscuro, o lado mais triste, o lado mais sofrido, né, das questões, como por exemplo, eu não sirvo para nada, eu nasci para sofrer, nada vai dar certo, eu vou perder o meu emprego, quando eu terminar isso aqui eu não vou conseguir trabalhar de novo. No plano emocional, medite. Criou-se um estereótipo de que a meditação, a prática de meditação, ela é algo complicado, né? Que você tem que estar sentado ali naquela posição, nada disso. Nós podemos praticar, nós podemos meditar caminhando, nós podemos meditar deitados, nós podemos meditar sentados, nós podemos meditar em pé, nós podemos meditar da
da maneira que nos deixe confortável, certo? E o que é a meditação? A meditação é exatamente você parar e limpar a sua mente. Às vezes as pessoas falam que a meditação é você ficar ali, né, limpar toda a sua mente e ficar sem pensar em nada. É impossível a gente ficar sem pensar em nada, certo? Mas você vai, dentro da meditação, você vai canalizar a energia para aquilo que você quer, para que você tenha um estágio de total e absoluta tranquilidade. E nada para deixar a gente mais tranquilo do que a gente pensar em algo que nos deixa feliz, um ambiente que seja um ambiente que agrada aos nossos ouvidos, que agrada aos nossos olhos. Então, você fechar os olhos e pensar no lugar onde você gostaria de estar, que seja um lugar que tenha coisas bonitas, que tenha pessoas legais contigo, isso vai te ajudar muito a trabalhar essa questão da meditação. No plano físico, praticar atividade física no seu quarto, alongamento, você pode fazer alongamento na sua cama, você pode fazer um alongamento na sala, você pode reunir o seu grupo todo para fazer atividade física. Quando nós éramos crianças, a gente brincava de passar bola. Então, já pensou? Você deve ter alguma coisa em casa, reúne todo mundo, vai passando. A atividade física é todo e qualquer movimento que você faz com o seu físico. Limpar a casa, lavar roupa, tudo aquilo que você faz que você se movimenta. Realizar atividades de relaxamento é importante também. Uma música te relaxa, coloca aquela música, fecha os olhos e vai. Vai. A voz do teu filho te relaxa. Às vezes a gente tem filhos que eles trazem algumas questões. O meu filho mais novo, Cássio Henrique, ele, desde pequenininho, ele tinha mania, e eu achava uma mania maravilhosa de fazer massagem nos meus pés. Gente, isso me relaxava tanto. Hoje eu sinto que ele não está aqui pertinho de mim, mas se ele tivesse, eu tenho certeza que ele faria massagem nos meus pés. Então vamos discutir, descobrir em casa o que pode ter dentro desse espaço que faça com que a gente relaxe, a gente tenha uma atividade de relaxamento. Use a técnica da respiração pausada, segurar aqui, olha, contando até 7, depois você solta. E aí, nesse processo de respiração pausada, você pode trazer, quando você trouxer a respiração, traz as coisas, que são boas para ficar dentro de você. E quando você soltar, solta os pensamentos, as coisas que são ruins. Faz isso 7, 8, 9 vezes no máximo. Isso vai te ajudar, a respiração ela ajuda o sangue da gente a oxigenar, então a gente fica mais tranquilo, a gente consegue ficar mais calmo. Uma boa alimentação, cuide da sua alimentação, evite de comer bobagens. Eu sei que quando a gente está ansioso, a gente come, a gente toma café e a gente come dentro de casa. Eu nunca vi um espaço melhor para receber visita do que a geladeira. O tempo todo a gente vai na geladeira, a gente abre, a gente pega, a gente come, a gente abre, a gente pega, a gente come, precisa cuidar disso. Precisa ter disciplina, Aquisição de novos conhecimentos e desenvolvimento de habilidades manuais. Nossa, olha o tempo que você está tendo. A internet está aí com várias coisas que você pode fazer. Se você gosta de moda, vai aprender coisas novas sobre moda. Se você gosta de culinária, se você gosta de atividade física, se você gosta da prática da meditação, o que você gosta de costurar, até cursos online eu vi aqui que tem. Então você tem a capacidade de lançar a mão desse mundo para você poder usufruir disso nesse momento da sua vida. E ainda, para combater essa questão do estresse, defina a quantidade de atividades que você irá realizar e não se importe com mais nada. Comece a trabalhar isso no seu modelo mental. Às vezes, a gente tem tantas coisas para fazer e a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer abarcar o mundo com as pernas e a gente fica pensando naquilo. Eu tenho uma amiga, que ela me disse o seguinte, ela disse, Ângela, está acontecendo uma coisa louca comigo aqui. Tu acredita que eu tô dentro de casa, eu já limpei a casa hoje, estou pensando no que eu vou fazer amanhã para limpar essa casa? Então, é preciso que a gente sejamos o maior amor da nossa vida. Cuidamos de nós. Se você cuidar de você e você ficar bem, você vai conseguir cuidar de tudo e de todos. Se você quiser cuidar de todos e de todos, estando mal, você não vai conseguir cuidar nem de tudo e nem de todos, e muito menos de você. E aí você vai ter uma cadeia de pessoas emocionalmente fragilizadas em torno de você, junto com você. Virão os conflitos, virão as crises, e essas crises elas podem potencializar e te levar ao adoecimento. Então, cuida do estresse, certo? Pega o estresse, que são esses movimentos aí que traz, As pessoas falam que o estresse é o excesso de presente, é tudo aquilo que você quer fazer muito ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Calma, vamos buscar calma, vamos buscar o equilíbrio, e dentro desse equilíbrio vamos tratar esse momento e todos os momentos da nossa vida. No caso de você, professor, de você, educador,
todo o movimento dentro da escola, vamos lidar com a tranquilidade que esse movimento requer, certo? E agora eu quero falar sobre a ansiedade, porque você vive num turbilhão de estresse, você não